comprimento de onda pequeno. Pequeno. O momento é alto, então o comprimento de onda tem um fator bastante alto ali. Agora, Então ele vai penetrar em distâncias muito grandes. a mecânica quântica e a... Não, só, desculpa, a aula desviou para esse lado, mas é para vocês também terem feeling, né? Não adianta só executar as operações da mecânica quântica, tem que saber mais ou menos quais são as ordens de grandeza que estão envolvidas no problema, né? Pode falar. A mecânica quântica e a relatividade, elas, vamos dizer, não faz. Vai falar. Agora, vamos dizer, com essa questão do comprimento de onda, quanto mais alta for a velocidade, mais teria mais mecânica quântica e mais teria relatividade. Mas aí depende. Quer dizer, quanto maior for o comprimento, quer dizer, quanto maior for o momento, se a partícula tem muita energética, ela tem um comprimento de onda pequeno, então significa que ela vai poder interagir com estruturas muito pequenas. Então, por isso que esse elétron, com essa velocidade, ele é muito bom para fazer investigação em física de partículas elementares, porque esse elétron muito pequeno, quer dizer, esse elétron tem muita energia, então se ele tem muita energia, ele se choca com pósitrons, elétron-pósitrons muito energéticos, vão dar energias muito altas, 10 a 6 média, né? Então você tem energia muito alta, você pode ter muita disponibilidade para criar muitas partículas. Agora imagina que você pega um elétron desse e joga contra um próton. Então se o elétron tem um comprimento de onda tão pequenininho, né, nessa faixa aí, vamos ver mais ou menos qual é o comprimento de onda típico, né, nessa região do TEG. Então, mais ou menos qual é a distância que essa partícula inspeciona. Então, a gente viu aquela relação, a gente viu que H cortado C, esse padrão aqui é muito bom, é aproximadamente 200 MeV vezes ferro. Vou colocar assim. Então, a gente faz essa regra de 3, mais ou menos. O Fermi equivale, o Fermi ele inspeciona bem, 200 MeV me coloco na faixa de um Fermi. Com 200 MeV de energia, eu estou inspecionando na faixa de 10 a menos 15 MeV. Se eu agora pego um elétron que tem 1 TeV, ou seja, 10 a 6 MeV, eu vou inspecionar mais ou menos que faixa de comprimento. Então lembre-se o seguinte, que essas coisas são inversamente proporcionais, né? Lambda é H sobre P. Então, quanto maior for o momento, né? No fundo, quanto maior for a energia, menor vai ser o comprimento. Então daqui para cá, daqui é 2 vezes 10 a 12. Vou colocar aqui, aqui é um fator 10 a 12. Coloca só para a gente estimativa. 10 a 12. Aqui eu multipliquei por 10 a 4. Aqui eu passei para cá, por exemplo, eu aumentei a minha energia agora, né? Por um fator de 10 a 4. Então, se eu aumentei a energia por um fator de 10 a 4, meu comprimento diminui por um fator de 10 a 4. Então, em vez de ser 10 a 4, não é uma regra de 3 direta, é uma regra de 3 inversa. Quanto maior o momento, quanto maior a energia, menor o comprimento de onda. Porque no fundo está por um jogo aqui que eu não mostrei para vocês ainda, vou falar no próximo aula, é a relação com certeza. Delta X, delta T da ordem de H cortado. Então, quanto maior o momento, menor, né? Isso aqui é inversamente proporcional, porque o produto é H cortado. Então, delta X é delta T sobre delta X é H sobre delta T, mais ou menos o que está aqui. Ó. Comprimento é constante de Planck por momento. Então, se eu multiplicar a energia, se eu aumentar muito a energia, eu não vou também aumentar proporcionalmente o comprimento, eu vou diminuir o comprimento, da regra de 3 indireta, inversa. Então, se elétrons, quer dizer, se uma energia na faixa de 10 a 2 MeV me corresponde a uma distância na faixa de 1 Fermi, quando eu passo por uma energia de 10 a 6 MeV, ou seja, eu multipliquei a energia por um fator 10 a 4, o meu comprimento vai inversamente. Então eu vou ter que colocar aqui 10 a menos 4 Fermi. Então eu estou entrando 4 ordens de grandeza no núcleo atômico. Então quando eu pego um elétron que tem uma energia no delta, um elétron que tem uma energia na faixa de 1 TeV, significa que eu estou entrando em distâncias na faixa de 10 a menos 4 Fermi. 10 a menos 4 Fermi é justamente o comprimento típico de um próton. O próton tem um comprimento típico na faixa de 10 a menos 18
elétrons com essa faixa de energia, eles fazem uma dispersão muito boa no interior do próton. Então foi por isso até que se descobriram os quarks, né? Porque se jogou feixes, né? Um feixe de elétrons altamente energéticos contra prótons. Então se esses elétrons são muito energéticos, eles vão para o interior do próton. E aí, em função de como eles saem, eles entram e saem, em função de como eles saem, você sabe o que ele não controla dentro. Se ele foi muito espalhado, se ele sofreu uma deflexão muito forte, ele deve ter encontrado núcleos, né, que fizeram espalhamento. Exatamente como a experiência de Rutherford, só que não feita contra um átomo, feita contra um próton. Então, o elétron com essa faixa de energia, ele vai realmente no interior do próton e descobre que lá dentro existem quarks. Então é isso que a gente precisa, esse tipo de ordens de estimativas que a gente precisa fazer usando a portada C para poder saber se, como a gente viu aí, estava chamando a atenção, com essa faixa de energia o elétron já não é clássico, é relativista. Então é claro que a esse ponto eu não vou nem dar um tratamento para o elétron de mecânica quântica de Schrödinger. Eu teria que dar um tratamento de mecânica quântica relativista, com ação de Dirac, esse elétron. Mas nem isso. A gente vai ver que nessa faixa de energia, no curso esférico, a gente vai ver que nessa faixa de energia a própria mecânica quântica de Dirac, a própria equação de Dirac já falha, ela não é suficiente para tratar elétrons em tamanho e energia. Por quê? Porque eu estou falando de um elétron altamente energético que ele tem um comprimento de onda que é até menor do que o comprimento de onda dele bate no comprimento de onda. Então a gente já tem que sair da mecânica quântica e usar a teoria de campos. Então a gente sai da mecânica clássica, vai para a mecânica quântica não relativista, aí vai para a mecânica quântica relativista, aí vai para a teoria quântica a teoria de campos. É quase, não é ainda uma etapa final, porque agora a gente tem teoria de cordas, né? Mas você vai até a mecânica quântica, sobe na relativística e vê que já ela falha também, aí você já tem que ir com outro tratamento para descrever o elétron. O elétron já não é mais uma partícula clássica que atua sobre ele uma força, ele passa a ser uma partícula quântica sobre o qual atua um potencial. Aí, ele, da partícula quântica não relativística, se ele tiver muita velocidade, ele vai ter que ser tratado como uma partícula quântica relativística, mas se ele tiver mais energia, se o meu sistema estiver dando a ele mais energia ainda, eu vou ter que fazer um trabalho, vou ter que substituir o elétron por um campo. Aí eu já perco completamente a noção de partícula, assim, eu tenho que substituir o elétron por um campo. Aí eu vou ter que escrever o campo que vai descrever o elétron. Então, isso tudo vai depender, né, da escala de energia, certo? Então, a gente pode pegar o mesmo elétron e ver sobre diferentes prismas, né, dependendo sempre das dimensões do sistema com o qual ele está interagindo. Então, o elétron, como eu falei com vocês, na aula de hoje, um campo elétrico, eu posso usar a equação de Newton, elétron, as placas, né, de um capacitor de televisão, dá para usar a de Newton. Depois, quando o campo elétrico for muito intenso, eu já tenho que usar a mecânica quântica. Depois eu tenho que usar a relativística. Depois, no acelerador, eu já tenho que usar mesmo a teoria quântica. Certo? Oi? Mas você falou que o comprimento de onda a gente consegue ver analisar entre Newton e a teoria quântica. Pelo comprimento de onda, sim. Isso. E como eu vou saber que eu vou usar a teoria de campos ou a teoria quântica pela quantidade de energia? Existe algum? Existe. O local existe. Pronto, você vê a energia de repouso da partícula. A energia de repouso do elétron é na faixa de 0,5 metros. Então, isso é um padrão. Então, pergunta é importante. Então, eu dou esse padrão, eu sei que o elétron, a massa de repouso de um elétron é isso. Aí a gente sabe, no mundo relativístico, né, a relatividade, ela me ensina que eu tenho uma relação de equivalência entre, né, massa e energia. Então a gente sabe lá da relatividade especial que se eu pegar fótons interagindo com fótons, podem criar áreas de elétrons e pósitrons, ou vice-versa. Eu posso jogar um pósitron contra um elétron, pode no final sair um pósitron contra um elétron, eu posso pegar um pósitron e um elétron, eles interagem, são espalhados e saem, como eu posso também mandar um pósitron contra um elétron e sair no final nenhum de pósitron elétron, vai sair dando. Então, ou seja, a relatividade especial me ensina que a partir de matéria eu posso criar energia e a partir de energia eu posso criar matéria. Então, por causa dessa relação. Então, as leis da relatividade especial, elas não conservam a massa, elas conservam a energia.
claro, a massa do fóton é zero, a massa do elétron não é zero. Então eu tenho massa zero aqui, não tenho massa zero aqui. Perdi conservação da massa. Na relatividade, massa é energia. Então o que eu tenho é a conservação da energia. Então, se você dá muita energia a um sistema de elétrons, você acaba podendo criar mais elétrons. Imagina que eu tenho um elétron de 0,5 MeV e você está usando um dispositivo que você pode ter à sua disposição energias na faixa de 1 MeV. Com uma energia de 1 MeV, você pode criar um par de elétrons e pósitrons. Então, se você começa a dar muita energia a um sistema, você já começa a criar elétrons e pósitrons. Então, você perdeu o controle do número de partículas. Então, você já não pode mais usar mecânica quântica. Você tem que usar a teoria de campos. Você lembra que nas primeiras aulas, duas aulas atrás, eu mostrei para vocês que na mecânica quântica nós temos uma conservação. O número de partículas é conservado. Então, se eu boto uma partícula num poço de potencial, o meu problema vai ser sempre essa partícula no potencial. Se eu boto duas partículas, vão ser duas partículas. Então, para eu fazer um tratamento de mecânica quântica, eu não posso mexer no número de partículas. Quando eu começo a dar energia suficiente, que o sistema começa a criar muitas partículas, eu tenho que dar um tratamento de teoria de campo. O campo é o que me substitui. O campo deixa solto o número de partículas. Então, por exemplo, quando você está no acelerador, tipo o NHC, em que você tem energia na faixa de 7 volts, hoje não, ele vai chegar a 14 TeV, mas ele hoje está operando com 7 TeV. Então, se você tem 7 TeV de energia à disposição, você pode criar muitas e muitas partículas. É isso que acontece no NHC, choca próton contra próton e criam-se muitas partículas. Muitas que nós conhecemos, partículas hadrônicas. Agora, de repente, estão ali, a gente ainda não viu outras partículas. A gente não sabe, de repente, pode estar ali as partículas supercimétricas. Mas você cria muitas outras partículas. Você cria W mais, W menos. Então, você dá energia ao sistema suficiente para criar muitas partículas. Claro que essas partículas interagem muito entre si ou decaem. Você não vai vê-las, porque tudo acontece num tempo típico, na faixa de 10 a menos 23 segundos. Mas depois de 10 a menos 23 segundos da colisão, sobem os efeitos, né? Aquilo que aconteceu na hora da confusão. Aí você tem os traços, você tem os detetores para detectar o que foi produzido na colisão. Então, nesse momento, quando você, a partir da energia, cria muitas partículas, o tratamento melhor que a gente tem disso hoje é a teoria quântica de campo. A teoria de campo ela serve para isso. Porque você abre mão da noção de partícula, e o que está em jogo para você agora é o campo. E esse campo ele tem a capacidade de abrigar tantas partículas quanto você quer. O número de partículas é indefinido, pode ser até infinito. Certo? Então, isso nós vamos entender no curso de Feynman. Eu queria mostrar para vocês claramente, através de uma coisa que não é um paradoxo, mas que na época foi um paradoxo, que ficou conhecido historicamente como paradoxo de Klein. A gente vai ver a hora em que a equação de Schrödinger ela começa a mostrar um problema de não conservação do número de partículas. Você coloca o elétron numa situação de um potencial e quando você abre o olho, tem muito mais elétrons do que você mandou. Ou seja, você criou matéria a partir do nada? Não. É que você deu ao seu sistema muita energia que pode criar elétrons e pósitrons. O pósitron interage rapidamente, você não vê, mas o elétron fica. E aí você começa a ver um excessivo de elétrons, aí você vê, aí é um paradoxo, o que está acontecendo? Está saindo partícula da onde? Aí a gente foi ver que, na verdade, não é um paradoxo, porque você está dando energia suficiente ao teu sistema, realmente você está criando novas partículas, mas a mecânica quântica já não consegue escrever esse processo. Fica uma probabilidade negativa, dá umas coisas completamente loucas. Então, sei lá, esse formalismo falhou. Aí você tem que entrar na teoria quântica de campos. Então, a teoria quântica de campos, ela foi o passo à frente da mecânica quântica, no sentido de você poder tratar de sistemas quânticos agora que não tem um número de partículas fixado. De partículas é variável, certo? Então, isso fica claro dentro da equação G pelo chamado paradoxo. Então, a aula hoje foi para ficar completamente diferente. Eu peço desculpas, mas acho que não foi tempo perdido. Então, eu vou só finalizando a aula, vou encaminhar a gente para a discussão que eu queria fazer, que era só trabalhar essa equação. Então, nós colocamos a equação de Schrödinger na chamada forma estacionária. Então, o meu problema é resolver essa equação. Bom, então, em diferentes situações que eu deixei como tarefa para vocês verem nos livros do Gazerovitch, do Griffiths e assim vai. Bom, eu quero chamar a atenção para vocês agora para
a seguinte situação que vai nos levar a esse trabalho, esse eu vou querer fazer em detalhe com vocês na próxima aula, que nós vamos usar o método bem operatorial de teoria de grupo para resolver a questão do oscilador harmônico mecânica quântica. Vamos chegar nós vamos evitar, nós vamos conseguir tirar as funções de onda do oscilador harmônico sem precisar resolver essa equação diferencial. Então, no oscilador harmônico, o potencial é um meio de caixas 2. Eu tenho esse problema para resolver, eu tenho essa equação diferencial para resolver. Desculpa, essa derivada que agora fica derivada, né? A função depende só de x. Então, eu tenho que resolver essa equação diferencial. Na literatura, se for olharmos assim, o aspecto mais matemático da discussão, né? A equação diferencial de segunda ordem, essa equação diferencial, ela me conduz aos chamados polinômios de Hermite. Então, se nós aplicarmos, quisermos resolver essa equação, resolvendo a equação diferencial, mesmo nós vamos debater com um problema matemático que vai nos levar aos polinômios de Hermite. No entanto, nós vamos ter capacidade de resolver essa equação diferencial, tirar a função q de x sem resolver a equação diferencial. Não usando análise, não usando cálculo, mas usando álgebra. Então, nós vamos reduzir o nosso problema a um problema algébrico. Então, essa equação aqui, nós vamos reduzir a um problema puramente algébrico. E, em geral, nem sempre, álgebra é mais fácil do que cálculo, né? Porque álgebra não precisa nem derivar nem integrar. O que a gente faz multiplica a matriz por vetor, e trabalha com polinômios. Em geral, a álgebra tem um aspecto abstrato que é complicado, mas assim, a álgebra linear, vamos cair num problema de álgebra linear. Então, nós vamos resolver esse problema aqui sem precisar resolver a equação diferencial. Em geral, nos livros, você mostra qualquer livro desse, vocês vão encontrar toda a discussão com os polinômios de Hermite. Então, sigam os livros para ver uma abordagem. Nós vamos usar a abordagem da álgebra, que é a chamada abordagem operatorial. E, na verdade, esse cálculo aqui vai permitir que a gente resolva não só o oscilador harmônico unidimensional, mas como a gente resolva o oscilador harmônico n-dimensional. Suponhamos que eu tenha n dimensões. Então, meu oscilador harmônico teria essa característica. Menos h cortado ao quadrado sobre 2n, d2 dx1 ao quadrado, mais blá blá blá, d2 dxn ao quadrado. Tenho n dimensões. Mais um meio de capa, x1 ao quadrado, mais blá blá blá, mais xn ao quadrado. Eu tenho esse potencial. Estou em 3, então tem n dimensões, dos quais, claro, n igual a 1 é o caso particular, e a gente consegue resolver o problema do oscilador harmônico n-dimensional sem resolver nenhuma equação diferencial. A gente vai resolver só um problema de álgebra. É bastante simples até. Então, mostrando bem assim, um aspecto, né, de teoria de grupos que está subjacente à mecânica quântica. A gente pode explorar ao máximo a teoria de grupo na mecânica quântica. E, de fato, foi esse o passo histórico. Né? A partir da mecânica quântica em 1926, Hermann Weyl escreveu em 1928 o famoso livro dele, que é a Teoria de Grupos da Mecânica Quântica. A teoria de grupos entrou mais fortemente em física a partir da mecânica quântica. E a gente vai ver que sempre aqui no curso a gente vai explorar mais os métodos de grupo para resolver os problemas de mecânica quântica, já que na forma tradicional vocês encontram bem os livros aí. Tá certo? Então, vamos ficando por aqui hoje. E aí, o que eu posso Pois é, pessoal. Isso aqui, né? Não, tem, claro que isso aí é uma coisa bem conhecida, mas eu acho que é bom a gente explorar os métodos alternativos. O átomo de hidrogênio resolvido pelo método de teoria de grupo é fantástico. É bem interessante, porque a gente faz explorar ao máximo as simetrias. É importante, né? A teoria de grupo é que ela te revela as máximas simetrias que um sistema tem. Quanto mais simetria você tem à disposição, mais fácil fica de resolver o teu sistema. Muita simetria significa que você tem uma solução muito vinculada por muitas simetrias. Então, a solução fica muito amarrada. Quanto mais simetria, mais a gente amarra a solução. Fica mais fácil de resolver o problema. Então, na próxima aula, vamos trabalhar isso aí. Queria só deixar para vocês um exercício simples, né, que é a base, depois do princípio da incerteza,
que eu vou ver se eu consigo fazer na próxima aula também uma demonstração mais clara, né? Mas é o seguinte. Então, na mecânica clássica, né? Na mecânica quântica, perdão, nós vimos que nós vamos associar ao operador de momento, nós estamos associando esse operador aqui, menos IH cortado ddx. Então, isso mostra para nós o seguinte, que é uma coisa típica da mecânica clássica. Se eu pegar a coordenada de posição e fizer o comutador com o momento, o que significa o comutador? Nós já sabíamos aqui dos nossos cursos do ano passado de teoria de grupo, é pegar um objeto, multiplicar pelo outro e subtrair da forma inversa. Quer dizer, ou seja, se xp for igual a px, isso dá zero, então o comutador é zero. Então x e p comuta, a ordem dos fatores não altera o produto. Mas nós sabemos que no cálculo matricial isso não é verdade. Quando eu pego uma matriz A, multiplico por uma matriz B, em geral, isso é diferente de B multiplicado por A. Então, A vezes B, no cálculo matricial, normalmente é diferente do B vezes A. Então, a gente cria uma grandeza algébrica chamada comutador, que, por definição, é o produto AD menos o produto BA. Se isso for zero, comutador sendo zero, AB é igual a BA. Mas se AB for diferente, se esse comutador for diferente de zero, esse valor aqui está me mostrando o quanto esse produto se afasta da comutatividade, quer dizer, o quanto a ordem dos fatores é relevante para o produto. Quanto maior isso aqui, né, significa que mais esses objetos não comutam. Se isso aqui tende a zero, significa que esses objetos, tanto faz botar A vezes B como P vezes A. Então, isso é muito típico do cálculo matricial. Os números, normalmente, satisfazem a relação de multiplicação. Então, eu faço um cálculo, né? 2 vezes 3 e faço sempre 3 vezes 2. Então, x vezes y vezes z2 é z2 vezes y vezes x, que é y vezes z2 vezes x, tanto faz. Agora, muitas vezes eu tenho sistemas numéricos que não são comutantes. Eu tenho números que não são comutantes também, que a gente introduz em física, que são chamados números de Grassmann. Não são matrizes. Se eu pegar um número A e multiplicar pelo número B, isso vai dar menos B vezes A. A gente faz física com esse sistema numérico também, que são chamadas variáveis grassmannianas. Isso é importante em algumas áreas da física, quando a gente fala, por exemplo, em teoria de Yang-Mills, quando a gente fala de supersimetria. Isso é uma etapa depois. Esse sistema numérico de números que não comutam, mas que anticomutam, se eu troco a ordem ou troco o sinal, isso é bem típico de muitos sistemas físicos. Na mecânica quântica, por exemplo, se eu pegar esse objeto e esse objeto, eu tenho o seguinte, eu tenho, como isso aqui é um operador, se eu pegar isso aqui, significa que eu estou pegando x vezes p menos p vezes x. Então, significa que eu estou pegando, botando menos IH cortado, que vai aparecer aqui, que eu vou menos IH cortado. E isso, em cálculo, isso significa que eu estou pegando, fazendo essa operação x ddx menos ddx x. Então, isso aqui é um operador, isso aqui é um objeto que precisa atuar numa função. Isso aqui é uma derivada. Derivada de quê? Do quadro negro branco? Não tem nada. Precisa botar uma função aí. Então, esse objeto aqui, para ser calculado, eu preciso colocar uma função onde ele vai atuar. Uma função chamada função teste. Deixa eu apagar isso aqui. Então, para nós calcularmos isso aqui, eu preciso colocar uma função teste, porque esse número multiplica, mas esse número que deriva. Então, tem que derivar alguma coisa. Então, o que a gente faz normalmente é isso. A gente faz assim, coloca aqui uma função teste, que eu vou chamar de φ. E isso aqui, então, vai ser xp menos px em cima da função teste. Vamos ver o que isso faz quando atua precisamente numa função. Então, lembrando que tem menos IH cortado aqui, com menos IH cortado aqui, eu já fatório menos IH cortado. Então, isso aqui vai ficar x d dx menos d dx x. Então, isso são duas operações. Não, as operações matemáticas então, estão envolvidas aqui, então são menos IH cortado. A primeira operação é pegar x e multiplicar pela derivada de φ em relação a x. A segunda operação, ela tem que obedecer, ela tem uma outra, antes de derivar, tem uma outra coisa. Primeiro eu pego x pelo φ. Então eu vou multiplicar x pelo φ e depois vou tomar a derivada. Então lembre-se aqui, ó. Primeiro eu vou fazer uma operação de multiplicação, que é essa aqui, e depois eu vou fazer a operação de derivação. Estou lendo igual a árabe, né? Direita para esquerda.
Primeiro eu faço isso, depois eu faço isso. Então, dtx de x' derivada de x em relação a x é 1 vezes φ, mais x vezes a derivada de φ em relação a x. Isso com sinal menos na frente. Então, esse termo aqui vai ser cancelado por esse, que tem um sinal menos. Quem vai sobrar no final do dia? Menos φ. Então, isso aqui está dando menos IH cortado vezes menos φ, ou seja, IH cortado. Então, qualquer que seja a função que eu coloque aí, isso vai dar no final do dia IH cortado. Agora posso. Então, eu vi que o efeito disso, qualquer função, qualquer que seja o φ, vai me dar no final do dia um IH cortado φ. Então, nós dizemos o seguinte, que esse comutador aqui, de x com p, então, na mecânica quântica, se vocês estiverem fazendo um cálculo que tenha x vezes P2 menos PXP, isso não dá certo. Por quê? Aqui eu não posso passar o P. Vai dar P2, tem que acabar com isso aqui. Então, como é que eu poderia resolver isso aqui? Eu quero comparar isso com isso. Então, eu faço o seguinte. PX, eu quero colocar XP, que aí o P vai com P. Mas eu tenho que colocar esse X na frente. Mas eu sei essa relação aqui. XP menos PX é igual a IH cortado. Então, eu tenho que PX é XP menos IH cortado. Na mecânica quântica, PX não é XP. PX é XP menos IH cortado. Então, esse PX aqui é XP, aí vai ficar XP2, que vai cancelar. Mas vai sobrar esse objeto, menos IH cortado. Então, quando eu passar esse X para cá, eu vou usar essa relação. PX é XP menos IH cortado. Vou pegar isso aqui, estou usando só isso aqui. PX é XP menos IH cortado. Então, esse primeiro termo dá XP2 menos mais, dá zero. Então, esse termo aqui cancela esse. Mas sobra mais IH cortado aqui. Então, na mecânica quântica, XP2 menos PXP é IH cortado P. É zero. Então, esse cuidado tem que ter. Então, dessa relação. Então, a gente começa a trabalhar agora com um novo, né, quer dizer, a mecânica quântica, é porque a gente tem que pensar o seguinte: P não é um número para a mecânica quântica. Esse P que está aqui é um operador, é uma derivada. Então, primeiro multiplicar e depois, isso é cálculo agora. Se eu multiplico uma coisa e depois derivo, é diferente de eu derivar e depois multiplicar. Se eu primeiro tiro a derivada e depois multiplico por um número, eu fiz a operação de derivada e multiplico. Mas agora, se eu pego uma função, multiplico por x, e depois é que eu vou derivar o todo, essas duas operações não são equivalentes. Então, a derivada do produto não é o produto das derivadas. Isso se reflete na mecânica quântica dessa forma simples. Então, eu vou deixar para casa, para vocês treinarem um pouquinho, quem quiser fazer essa tarefa. Oi? Eu comparo isso um pouco com o Higgs, certo? Sei. Você, para botar massa, entrou no circuito do Higgs, né? Certo. Então, o Higgs tem que existir. Você tentou botar onda-partícula através da sua visão de mecânica quântica. E acabou com esses operadores e com esse XP incomodando. Se commuta é muito som longa, mas a verdade é o seguinte: você entrou por um imaginário. Agora, a questão é o seguinte: um, você quer botar massa, no outro, você quer discutir a onda da partícula. Talvez você possa discutir a onda da partícula por mais de uma maneira, e talvez você possa botar massa por mais de uma maneira. Por exemplo, Feynman propôs uma outra coisa. Próximo discutir onda partícula sem fazer isso. Usa integral de caminho. Discutiu-se um outro imaginário, né? um outro contexto, né? Em que você pode discutir a mecânica quântica sem pensar que x e p tem esse caráter operatorial. Faz uma coisa chamada integral de caminho, que eu não vou fazer aqui no curso, né? Mas em algum curso depois vocês vão ver, posso até chamar, tem um colega que é bom nisso, uma professora da UF, que ela se aposentou, a professora Maria Tereza. O Sebastião também, que o professor nosso sabe bem isso, tentou me dar umas 2 palestras para vocês sobre o que é a formulação da integral de caminho e mecânica quântica.
uma formulação também não permitida. Quer dizer, vamos dizer assim, a mecânica quântica ela não é descrita de uma maneira única. Essa visão que eu estou dando é a visão mais padrão, que é a mecânica quântica operatorial, que é a visão chamada mais da escola de Copenhague. É a descrição de Copenhague, mas tem a visão de Heisenberg, tem a visão de Bohm, tem a visão da integral de caminhos. Então, quantizar um sistema tem muitas maneiras hoje, tem a chamada quantização estocástica. Então, tem muitos métodos de quantização hoje. Quando a gente estuda a quantização de um sistema, não tem uma maneira única de se quantizar. Foram aparecendo ao longo do tempo formalismos equivalentes para se descrever as propriedades quânticas da matéria. Tá? Agora, exercícios práticos, assim, exercício imbecil. Oi? O Einstein não gostava. O Einstein não gostava. Somente dessa XP. Não, ele não gostava disso. Não tirar que gostava. Tem que tirar que gostava. Eu aposto mais em tirar que em Einstein. Bom, eu vou deixar exercícios bem imbecis, tá? Para vocês fazerem, mas assim, na vida a gente tem que ser humilhado a esse ponto de fazer esses exercícios mais humilhantes, assim, de passo aqui para cá, multiplica. Então, seria o seguinte exercício. Por exemplo, calcular isso aqui, o comutador de x ao quadrado. Bom, primeiro de tudo, mostrar essas relações aqui. Quem fez o curso de teoria de grupo comigo, vai lembrar que eu tinha dado relações desse tipo. Quando eu tenho o produto, eu tenho então vamos lembrar que vai isso aqui, A, B, C. São as propriedades do comutador. Então, isso aqui, por definição, é A vezes B, menos B vezes A. E lembrar que isso aqui satisfaz a regra da linearidade. Quer dizer, A mais B, C mais D. Se vocês usam essa definição aqui, bota A mais B vezes C mais D, menos C mais D vezes A mais B. Então, vai dar comutador de A com C, mais o comutador de A com D, mais o comutador de B com C, mais o comutador de D com D. Satisfaz a regra da linearidade. Eu, no fundo, estou fazendo isso. AB, A mais B vezes C mais D, menos C mais D vezes A mais B. Então, por exemplo, o AC que eu vou produzir aqui vai bater com o CA que vai ter aqui. Então, dá o comutador de A com C. Aí eu vou produzir um AD aqui e um DA aqui. Então, vai dar o comutador de A com D. Depois eu vou produzir um DC aqui, um CD e assim vai. Então, esse comutador satisfaz a regra da linear, é uma operação linear. A outra coisa é que o comutador é antissimétrico. O comutador de A com D é menos o comutador de B com A. Então, essas são as propriedades mais imediatas. Agora, uma propriedade menos imediata, mas que é fácil de derivar, é essa aqui. O A comutando com um produto. Então, isso aqui seria A, B, C, menos B, C, A. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso somar e subtrair, subtraio PA, C e somo BAC. Então, não fiz nada. Fiz essa operação aqui de neutralidade. Porém, aqui eu fatorizo esse C. Então, isso aqui me dá o comutador de A com B vezes C. E depois, esse tempo que sobrou aqui, eu fatoro o B na frente, ó, ele me dá o comutador de A com C. Então, isso aqui mais B, comutador de A com C. Então, essa propriedade aqui é fácil de mostrar. É só fazer isso aqui. Então, vocês vão semelhantemente fazer isso aqui. AB com C. Façam essa relação, é parecida com essa, né? Meu estilo. E façam essa aqui. Quando eu tiver o comutador de AB com CD. Então, façam isso aqui. E façam esse aqui também. Expressar isso aqui em função dos comutadores simples. Expressar essa expressão aqui em função do A com C, B com C, A com C, A com D, B com C, B com D. Não é a linearidade, é diferente. Aqui eu tenho linearidade, aqui em produto. Então, perdi a linearidade. Então, façam esse comutador e façam isso aqui também, conforme quem quiser fazer. Esse cálculo A, B com C, D, fazer isso 2 com 3. Então, próximo maior assim. Então, faça esses cálculos aí que são simplesmente mecânicos, né? Agora, vamos aplicar isso aqui para operadores conhecidos. Então, suponhamos que eu pegue esse objeto aqui, queira calcular esse comutador aqui, x com p ao quadrado. E aí vocês podem aplicar essa regra.
x, né, usar P ao quadrado é P vezes P. Então, vocês vão ter um computador de x, o P com P. Ou podem calcular esse aqui, x2 com P. Calcular esse aqui, x2 com P2. Quer dizer, como o computador é antissimétrico, né, sempre um objeto consigo mesmo dá zero. Então é claro, P computando com P dá zero. Por quê? Porque A é menos A, PP é menos PP. Então o computador de um objeto consigo próprio dá sempre zero. Ele computa com ele mesmo. Quer dizer, A vezes A é A vezes A. Então tu faz na ordem que eu colocar. Então um objeto computa consigo próprio. Então eu posso fazer agora aqui, por exemplo, um computador, vamos dizer assim, x3 com P4. Calcula isso aqui, por exemplo. E agora eu vou definir um outro objeto aqui que eu vou chamar de φ, que é o seguinte: é x ddy menos y ddx. Então eu vou querer que vocês calculem o computador de x com φ, de y com φ. Todo exercício, sim, só mecânica, tem que pensar, tem que fazer. E, por exemplo, fazer esse aqui. Px com φ e py com φ. Poder dizer, o que é Px? Px é o momento linear na direção x, então é menos i acortado ddx. E py é o momento linear na direção y, menos i acortado ddy. Tá? Então façam isso aqui, tá? Então eu sei que Px é isso aqui, Py é isso aqui. Então calculem esses computadores, como quero que vocês também calculem o computador de, por exemplo, de Px ao quadrado mais Py ao quadrado com φ. Então tem bastante exercício para exercitar a mão, para exercitar a cabeça. Rapidinho. Vai, isso aí é importante você ganhar esse tipo de traquejo, tá? E na próxima aula vamos trabalhar um pouco mais a questão dos operadores hermitianos e o formalismo operatorial, tá bom? Então estou acabando por hoje. Então a nossa última reunião desse semestre é daqui a 2 semanas, dia 17, sábado, dia 17. E aí a gente, bom, semana que vem, então até terça-feira mais ou menos, eu estou passando para vocês a programação do curso geral. Quem quiser fazer, se inscreve nos cursos, tudo de graça, claro, é só mandar aí, a instrução é fácil, é só passar e-mail, acertar os cursos que quer fazer, vai ter uma série de cursos do Maple também, quem quiser aprender esse ferramental algébrico, né, para usar a computação algébrica, para fazer cálculo, vai ter uma série de cursos sobre os recursos do Maple. Esses cursos vão ser dados às sextas-feiras, né? Nós vamos começar as atividades em 14 de janeiro, que é um sábado. Tá? 14 de janeiro, que é um sábado, a gente vai estar fazendo o nosso curso, iniciando o nosso curso de graduação e vamos até o dia 15 de fevereiro, que é